Paz e graça a todos que nos acompanham a partir deste momento. Fala para vocês, Apóstolo Manuel Israel, CEO da Mídia. Nós estamos em direto a partir desta página maravilhosa para lhe trazer mais uma vez assuntos bastante importantes ligados à parte ministerial. Hoje começa então a primeira edição de aulas ministeriais gerais e nós teremos o privilégio de aprender muito debaixo do tema o peso do ministério sobre os ombros. Acredito que muita gente ficou curioso quando viu esta temática, mas não se preocupem que a gente vai já nos embasar no tema e muito vamos aprender, é verdade, muito vamos aprender nesta temática. Vamos então nos assentar na palavra do Senhor. Temos dois textos que a gente vai ler hoje. O primeiro texto é Isaías, capítulos 9, versículo 6. O segundo texto é 2 Timóteos, capítulos de números 4, versículos 6 até 9. Mas, muito antes, quero agradecer por você que está aí do outro lado, você que se encontra a partir da província de Cabinda, e não só, você que se encontra também nas demais províncias de Angola. Que Deus te abençoe, abençoe você e toda a sua família também. Você que vai acompanhar depois, talvez a partir do Brasil, através deste vídeo, das redes sociais, melhor dizendo, ou porventura você também que vai acompanhar a partir de Moçambique, que Deus abençoe. E gostaria de pedir a inteira compreensão de todos que quando estiverem a assistir esse vídeo, deixassem então as vossas preocupações, o vosso feedback e também sobre a qualidade do vídeo em si, porque nós estamos mesmo com problemas técnicos nesta altura. Mas sem mais perca de tempo, vamos à leitura da palavra do Senhor. Vamos começar no texto de Isaías, capítulos de números 9, versículos 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Essa palavra é o que eu quero aqui sublinhar, sobre os seus ombros. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, o Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Um nome visto em 5 lados. Que maravilhoso nome, né? Vamos então no segundo texto, que é de 2 Timóteos, capítulos de números 4, versículos 6 até 9. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz, eu gosto dessa palavra, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Palavras do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. E também vemos aqui a profecia de Isaías, no seu capítulo 9, versículo 6, a respeito do Messias. Sem mais perca de tempo, amados, eu creio que os amados vão ler esse texto com mais calma em casa e vão procurar então enquadrar ao contexto do tema. Mas deixa eu dizer que quando a gente está a falar sobre o peso do ministério sobre os ombros, nós estamos a falar em duas vertentes, ou vamos falar agora em duas vertentes. Vamos falar do peso do ministério sobre os ombros na vertente da responsabilidade em termos de trabalho, e também vamos falar sobre o peso do ministério sobre os ombros em termos de autoridade, posição que determinados ministros ocupam no ministério. Assim sendo, eu quero começar por falar, dando como ilustração ao Ministério das Forças Armadas Angolanas e também o Ministério do Interior. Bem, vamos começar com o Ministério das Forças Armadas Angolanas. Meus amados, quando nós observamos um homem, um homem que trabalha, sabemos que o trabalho dignifica o homem, e nós muitas vezes, para conseguirmos notar o peso desta pessoa, por exemplo, de um soldado, nós olhamos nos seus ombros, onde ficam as patentes. O quanto maior for a patente, mais peso essa pessoa tem. E eu não sei, você que me acompanha, você que é servo de Deus, não sei se você sabia que entre os homens de Deus existem níveis de autoridade.
O quanto mais dado você for nas coisas de Deus, quanto mais intimidade você tiver nas coisas de Deus, maior será a tua posição no domínio do exercício das ações ministeriais. Quando nós vamos observar, por exemplo, o Josué a mandar parar o sol, nós vamos então interrogar, mas com que autoridade ele fez essas coisas? Qual é o pensamento que estava na mente de Josué para mandar parar o sol naquele momento? Que tamanha ousadia! Quando observamos para Moisés, quando quebra as pedras dos 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, nós perguntamos, mas qual é o pensamento que subiu na mente de Moisés naquele instante? Ou talvez quando Elias manda matar profetas de Baal, onde estava o seu pensamento naquela altura? Onde surgiu tamanha fúria? Eu quero dizer que nós somos servos de Deus, mas entre nós, servos de Deus, existe uma diferença. Existem servos que servem mesmo com humildade e simplesmente mantêm aí. Mas há outros que servem com humildade, mas vão um pouco mais além da autoridade e fazem coisas maiores. Por exemplo, o profeta Natan, para repreender Davi no pecado que havia cometido, não é um profeta qualquer, né? Hoje em dia temos profetas que já se familiarizam tanto com as pessoas que nem sequer a autoridade tem mais para fazer cumprir a vontade de Deus. Por exemplo, vamos supor que em determinadas nações, né, existem líderes que estão a se comportar mal. Não é qualquer homem de Deus que vai diante desses líderes para apontar e dizer, por exemplo, para um presidente, assim diz o Senhor. Não é qualquer um. Deve ser alguém que tem a autoridade sobre os ombros. E falar da autoridade sobre os ombros, eu quero aqui aproveitar a ocasião para dar uma ilustração a respeito da cultura do povo judeu. Em Israel, quando você fosse estudante, né, da escola dos sacerdotes, para te aprovarem no sacerdócio, o sumo sacerdote tinha que te pegar no ombro direito. Okay? Com a sua mão direita, te pega no ombro direito para dizer que estás aprovado. Por isso é que o Simão Cirineu, para carregar a cruz de Jesus, foi necessário Jesus pegar sobre o seu ombro e dizer, estás aprovado, pode levar a cruz, não se sinta mal. E o Simão Cirineu levou a cruz de Jesus. Mas muito antes, vamos aqui voltar, eu dizia que vamos dar ilustração, falando um pouco sobre o Ministério das Forças Armadas Angolanas. Meus amados, nas Forças Armadas Angolanas nós temos muitas ordens de patente. Vamos começar nas patentes dos soldados simples até aos oficiais generais. Vamos lá ver. Os soldados simples têm duas patentes. Temos patente mais baixa, que é segundo cabo, e a patente que segue é primeiro cabo. Depois desse nível, vem o nível dos sargentos. Nós temos subsargento, temos segundo sargento, primeiro sargento, temos sargento-chefe, temos sargento maior, ok? Depois desse nível, vamos ainda subir, vem o nível dos oficiais subalternos. Nos oficiais subalternos, vamos encontrar aspirante, subtenente, tenente e capitão. Ainda vamos subir, vamos encontrar o nível dos oficiais superiores. Atenção, saímos no nível dos soldados, viemos dos sargentos, já falamos dos oficiais subalternos, agora estamos nos oficiais superiores. Nos oficiais superiores das Forças Armadas Angolanas, nós encontramos as seguintes patentes: major, tenente-coronel, coronel, né, que é a última patente dos oficiais superiores. Depois daí vemos nos oficiais generais, onde vamos encontrar brigadeiro. Aqui começamos já com os elementos de muito peso: brigadeiro, tenente-general, general. E temos como última patente chefe de Estado-Maior General, que é a patente atribuída aos presidentes da República, especialmente de Angola, né? Uma patente que foi acrescentada, porque a última patente é a patente de general, mas depois acrescentou-se chefe de Estado-Maior General. Quer dizer que todo presidente que vai liderar um dia Angola tem domínio sobre as Forças Armadas Angolanas por ter maior patente que todos eles. Ok. Agora, se nós entrarmos no Ministério do Interior, olha só, já falamos dessas patentes das Forças Armadas Angolanas, eu toquei nesse exemplo para dar a entender, ok? Fazer com que vocês percebam o sentido que nós estamos a abordar aqui, o tema, o peso do Ministério sobre os ombros, patentes, a autoridade sobre os ombros. Agora, já no Ministério do Interior, vamos encontrar as seguintes classes. Nós temos a classe mais baixa, que é a classe dos agentes, vamos encontrar a gente da primeira classe, depois vem a gente da segunda classe e fecha a gente da terceira classe. Depois segue outras patentes, que é classe de subchefes, onde vamos encontrar subchefe da terceira classe, subchefe da segunda classe e subchefe da primeira classe. Depois vem a classe de chefes subalternos. Estamos a falar do Ministério do Interior, onde vamos encontrar subinspetor, inspetor e inspetor-chefe. Para além dessas classes, vamos subir ainda em outras classes, vamos encontrar a classe de oficiais superiores, onde vamos encontrar os
intendente, superintendente, vamos encontrar aqui superintendente-chefe, e depois temos a última classe, que é a classe de oficiais, comissários, onde vamos encontrar subcomissário, ok? Comissário, comissário-chefe e finalmente comissário-geral, ok? O comissário-geral da polícia, por exemplo, é o elemento que tem mais patente, ou pode ser chamado também como comandante-geral da polícia. Meus amados, vamos lá ver então. Nas Forças Armadas tem níveis de patente. No Ministério do Interior também tem níveis de patente. E eu sei que você talvez pode não concordar com a minha abordagem, mas para te fazer entender, eu quero dizer o seguinte. Presta atenção, você que está me acompanhando a partir da sua casa com muita calma, porque também estou a falar mesmo com muita calma para te fazer entender. É o seguinte, meus amados irmãos, para além dessas classes que eu citei aqui, né, no Ministério da Defesa e Ministério do Interior e outras forças militares que existem no mundo inteiro, os homens de Deus são as autoridades máximas de Deus na terra. Quando nós queremos observar as autoridades máximas de Deus na terra, vamos encontrar somente na classe ministerial. Temos aí os 5 ministérios e outros serviços adicionais no ministério. Então, os homens de Deus são eles que têm a maior posição de domínio na terra. Eles têm domínio sobre a própria natureza, dominam até inclusive os homens, têm domínio de forças satânicas, forças espirituais malignas. Vemos essa passagem em Efésios capítulo 6, onde Paulo disse que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Nós temos até domínio sobre príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade, potestades, principados. O homem de Deus tem muita autoridade nesta terra. E perguntamos, onde consiste a autoridade? A autoridade consiste no nome de Jesus. Mas, espiritualmente falando, existem patentes sobre nossos ombros. Só que você não vê isso. Sabe, quando você observa, por exemplo, um homem de Deus que está pregado no altar, a dimensão da sua espiritualidade revela a posição dele espiritual. Quem ele é no mundo espiritual. Nós lemos aqui o texto de 2 Timóteos, capítulos 4, versículos 6 até 9. O apóstolo Paulo, percebendo que estava quase para partir para a eternidade, vai dizer assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Atenção! E o tempo da minha partida está próxima. Paulo está a dizer, eu já vivi muito e estou quase a partir desse mundo. Vou-me embora. Já não mais estarei nessa terra. Presta atenção. E nós começamos a entender o sentimento profundo que leva Paulo a escrever isso. Eu estou quase a partir, vou-me embora. E ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você está quase a partir, vai morrer, mas tem tanta motivação para dizer que já combati bom combate, guardei a carreira, né? Ou seja, acabei a carreira e guardei a fé. Não, Paulo aqui está a pensar em outro assunto. E é sobre isso que eu quero aqui falar. Você que é homem de Deus, está me acompanhando agora. Não tenha orgulho de morrer agora, se você nada fizeste ainda. Estás a ver? As pessoas chamam homem de Deus, apóstolo, profeta, grande HD. Você não pode ter alegria, rir com esses títulos. Não são títulos que nos garantem o que nós somos. É o que estamos a fazer no ministério. Você não, vou dizer, estás proibido de partir desse mundo para ir para o outro lado, ao encontro do Senhor, sem nada fazer. O que benefício você vai ter se você nada fez? Para você partir com Moisés, um Moisés que tirou o povo do Egito, ok, para a terra prometida, Moisés teve muito orgulho em partir porque muito fez. Um Isaías, por exemplo, teve muito orgulho em partir e se encontrar com o Pai porque muito fez. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, um grande exemplo no ministério, teve muito orgulho em dizer: está consumado, terminei a carreira, vou-me embora, porque muito fez no ministério. Agora você quer partir. O que é que você já fez? Paulo, quando está a dizer que já terminei a carreira, guardei a fé, vou-me embora, estamos a ver um homem grande, com patentes de autoridade espiritual, a dizer: tirei nessa terra durante o tempo que eu vivi, foi bom, mas agora vou-me embora. E quero dizer para vocês que eu combati o bom combate, venci, terminei o que me foi confiado. Que glória! É isso que nós queremos sobre você que me acompanha, sobre vocês, homens de Deus. A autoridade que nós temos é manifesta não pelo título, mas aquilo que nós estamos a fazer.
Quem é você, querido apóstolo, diante da sua igreja, diante da sua sociedade, diante da sua nação, diante do mundo inteiro? Qual é a contribuição que você está a dar? Suponhamos que você mora agora, você está preparado para partir. A glória da sua parte que vai se refletir depois de você partir. Você sabia que todos nós vamos partir, mas não temos que partir do mesmo jeito. Tipo, viemos e estamos aí, sem nada a fazer. Nós estamos a passar nessa terra. E o facto de estarmos a passar nessa terra, quer dizer que temos que marcar a nossa história. Fazer alguma coisa para que as pessoas, as futuras gerações que vêm, quando pronunciarem o seu nome, vão sentir o peso do que você fez. Uau! Eu estou a ler a história, por exemplo, do apóstolo Manuel Israel. Alguém perguntou, mas quem foi esse Manuel Israel? Quem foi ele diante da população de Cabinda? Quem foi ele diante de Angola? O que é que ele fez no ministério? Qual é o legado que ele deixou? E nós, quando falamos sobre como pode ser o ministério, vimos que o ministério pode ser prescendente, pode ser ascendente e pode ser transcendente. O ministério é prescendente porque nós começamos a manifestar o ministério debaixo da graça dos outros. Não tem ninguém que começou o ministério sozinho. Todos nós vivemos debaixo do ministério de outras pessoas. Por isso temos que referenciar essas pessoas. Filho, vai banhar a tua vida. Ok? Temos que referenciar isso. E muitas vezes quando notamos o erro no ministro, onde nós saímos, não é para criticar, é para aprender com os erros dele e aplicar os pontos fortes dele para o nosso sucesso. O ministério é prescendente. O ministério é ascendente também, porque o ministério cresce. Tem um ponto máximo que o ministério atinge, que até as pessoas que não te conhecem começam a te conhecer. Ou passam a te conhecer. E é nesse ponto que eu quero aqui falar. Jonas, por exemplo, é o único profeta na Bíblia Sagrada que teve o ministério profético com maior excelência. Tudo quanto ele profetizou se cumpriu. Diz a Bíblia Sagrada que o povo de Nínive se converteu desde o menor ao maior. Até os animais entraram em programa de jejum. Mas felizmente ele mesmo é que desgraçou o seu ministério, preferindo morrer no lugar de viver. Veja lá. Muitos de nós, quando começamos baixo, nós orávamos muito e éramos muito fiéis a Deus. Mas assim que estamos a crescer, já estamos a ter fama, até os defeitos que não podemos estar a aparecer. Na fase da ascensão ministerial é uma fase perigosa, porque os seus defeitos podem te condenar. E vai dar legalidade ao povo para falar mal de você e te apontar dele que você é um falso. Então, queridos, se prepare. Comece a podar os seus erros, se é que você quer representar bem o nome de Cristo na terra. Ministério também é transcendente. Você não pode morrer e morrer e foi-se embora, não. Então o ministério tem que transcender. Você tem que gerar filhos na fé. Não somente filhos na fé, mas você tem que deixar grandes obras, marcas nessa terra, onde as pessoas que vão seguir os trilhos onde você passou, vão conhecer a tua história, vão entender a glória que você refletiu e com certeza vão contar boas memórias a respeito de você. O peso do ministério sobre os ombros. Querido líder, quem é você na tua igreja? Quando você está andando na rua, como é que você se sente? Um homem fracassado, um simples homem? Ou você sente que você tem peso sobre os ombros? Que você é a autoridade de Deus na terra? Sabe por que muitos líderes, muitos homens de Deus já não têm autoridade e domínio para condenar pecados? Para pregar contra as obras das trevas? Porque estão fracassados. Já cruzam as mangas, já não acreditam quem são. Parece que não refletem mais a autoridade de Deus sobre eles. Se dão de fracassados. Irmãos, nós somos servos de Deus Altíssimo. O nosso Deus é maior que tudo e todos. Soberano Deus, majestuoso. Nós somos servos de Deus. Há poder de Deus em nós. Temos poder até inclusive para ressuscitar mortos, para salvar os perdidos, edificar os convertidos. Nós temos autoridade. Cristo nos deu esse poder. Mas nós estamos a perder porque nós estamos a nos esquecer que é um peso do nosso ministério sobre nossos ombros. Sabe, por exemplo, quando... Vamos estar. Quando, por exemplo... Escuta. Quando, por exemplo, alguns soldados que estão na classe de oficiais... deixa só... Ok. Perdão aí. Quando, por exemplo, alguns oficiais generais, no caso de um brigadeiro, quando for promovido para tenente general e depois passar para general, ok? Quando lhe promoverem para general, o peso dele vai aumentar, até ele mesmo vai sentir que não, alguma coisa cresceu. Quando estará andando, é claro que não vai andar como os jovens que gostam de balançar o corpo, mas normalmente na consciência sabe que há um peso sobre os seus ombros, ok? E é assim que deve acontecer com você também. Quando você está